Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para conversar com os amigos da área dos tabelionatos e, em especial, trocar ideias, experiências, dúvidas, inseguranças e conhecer um pouco aquelas pessoas que estão por trás das delegações e que, no fundo, garantem a prática dos atos com qualidade e seriedade. Para inaugurar esse nosso Conversando com Simão, eu tive a alegria de ter o meu convite aceito pela doutora Gisele Barros, que farei um disclaimer. Vou chamar de Gi ou de Gisele e ela vai me chamar de Zé, porque nos conhecemos a longuíssima data. Gisele, alegria ter você aqui nesse nosso bate-papo. Eu queria que você começasse contando para eles como nos conhecemos. Quer dizer, se você lembrar. Eu não lembro como eu conheci o Simão, Zé. Na verdade, meu pai e o pai dele são da mesma cidade, uma cidade minúscula, que tem 5 mil habitantes, né? Agora 10, mas era 5. Então eu conheço ele desde que eu era criança, que ele é mais novo que eu, né? Um pouco. É um pouco mais novo. E eu tenho umas amigas que são dessa cidade, que são primas dele, e são muito minhas amigas até hoje. Uma delas, a Leila, é uma das melhores amigas da minha vida. E ele tem um tio, que era o tio caçula dele, né? Que também foi muito meu amigo. Foi prefeito de Itapuí? Foi prefeito de Itapuí, o Antônio, César, Simão. As tias dele, a família inteira dele eu conheço. E ele também conhece a minha família inteira. E aí, por essas coisas da vida, eu fiz direito, ele também. Mas ele entrou na São Francisco quando eu já tinha saído, porque ele é bem mais novo que eu. Que ano você entrou, gente? Eu entrei em 92, Gi. Eu me formei em 91. Ah, então nós não chegamos nem a conviver. Não, eu me formei em 91. Eu entrei em 87, 88, 89, 91. Eu me formei em 91. Então, mas a gente frequentou a mesma faculdade, mas ele era mais novo que eu, então eu conheci ele da vida inteira. E nos víamos sempre em Itapuí? Sempre. A Gisele, não sei se todos sabem, ela é mãe de trigêmeos, depois veio a Vitória, e eu lembro que era muito bonito ver com a família toda você caminhando pelo jardim. Como, aliás, minha mãe caminhava com a gente pelo jardim, a sua mãe caminhava com vocês pelo jardim. Os trigêmeos que hoje têm 30 anos, meus filhos, e a Vitória tem 27, e eles também iam para Itapuí. Itapuí é essa cidade de onde meu pai e o pai do Zé. Eles tiveram um período. Meu pai sempre dizia, meu pai faleceu ano passado, o pai da Gi, graças a Deus, está vivo. Ele dizia que seu pai era um bom amigo. Interessante, não foi só uma questão de mesma cidade, ele tinha havia ali um convívio dos dois. Sim. E que eu convivi com a Gisele realmente naquela fase. Só que depois nos reencontramos no mundo jurídico já bem depois disso. Bem depois. Eu nem sabia que ela, enfim, iria prestar concurso para cartório, etc. Quantos anos que você é tabeliã, Gi? Eu sou tabeliã já há 15 anos. 15 anos? Há 15 anos. Resolvi prestar o concurso. O cartório que eu tenho hoje, que é o 23º tabelião de notas aqui em São Paulo, é meu 3º cartório. Porque você já tinha algum tempo de formada quando partiu para a ideia do concurso, sim, né? Sim, já tinha vários anos de formada, depois de 10, 11 anos de formada, eu resolvi estudar para prestar um concurso. Quando eu comecei a pensar nisso, eu pensava na magistratura. Eu também. Eu vou ser honesto. O único concurso que eu pensei que eu prestaria seria a magistratura. E hoje o único concurso que eu prestaria seria o de cartório. É mesmo? Mas para notas. Porque eu acho que notas tem aquele lado criativo. Sim, muito. Do trabalho de vocês. Que no fundo é o meu. Eu sou um contratualista, só que vocês fazem contrato por escritura pública. Sim. Então aí eu fui prestar concurso e resolvi voltar a estudar e falei, vou prestar concurso. Meu primeiro momento era para magistratura, mas aí tinham acabado de começar os concursos para cartório no estado de São Paulo. O primeiro foi em 99 e isso nesse ano era 2002, 2001, 2002. E aí eu resolvi estudar para concurso de cartório. E aí a saga de estudos, de concursos e etc. Só conta um pouquinho, qual foi o seu método de estudo? Porque nessas minhas entrevistas com os amigos, eu quero saber como é que cada um mais ou menos se prepara. Porque eu já aviso vocês, não existe técnica, a receita do bolo. Cada bolo é de um jeito e cada receita tem um ingrediente. Qual foi a sua técnica? Porque você já era mãe nessa altura. Já tinha mãe de 4. Já era mãe de 4, tinha os filhos, mas eu comecei a estudar, fazer cursinho no Marcato. Sim. Ia lá para o Marcato, estudava, e à tarde eu estudava. Mas aí você vai estudando para ir voltando àquelas coisas de estudar, né? Porque, assim, quando me disseram que eu tinha que estudar muito para prestar um concurso e passar no concurso, eu falei, tá. Eu sempre fui boa aluna,
eu entrei na São Francisco, no Largo São Francisco, mas também estudei, mas assim, não era muito. Agora, para prestar um concurso, e não mais num concurso de cartório, que importa a sua classificação, não só a sua aprovação, eu estudei como nunca na vida eu imaginei que eu estudaria. Então, Só uma notinha, você foi boa aluna na Sanfran? fui boa aluna. Você foi boa aluna na Sanfran? Fui muito boa aluna. Minha média final, eu lembro até hoje, tá, não tem a média final Sim, lá? sim. É 8,75. Sim. Sim, eu sempre fui boa aluna, mas boa aluna, estudar para concurso é... Outra pegada. É outra coisa, porque você concorre, e eu sempre falo isso quando eu ouvia muitas vezes isso, você concorre contra você mesmo, né? Então, e uma vez, uma véspera de uma prova da segunda fase do concurso, que é a prova mais difícil, porque é a prova que a sua nota ali vai importar muito na sua classificação. Então, é uma prova muito difícil, é um momento, é uma coisa... E eu lembro que na véspera, assim, na aula final do cursinho preparatório, o Dr. Vicente Amadei, ele falou assim, boa sorte amanhã, e etc., e vocês tenham sempre a certeza que um concurso não é uma prova de revezamento, é uma prova que não é uma corrida de revezamento, é uma corrida que você corre sozinho, é uma corrida que você corre contra você mesmo, contra a sua capacidade de estudar, de absorver, de tudo aquilo. Então, foram alguns anos para estudar, eu passei no 5º concurso a primeira vez, e mal classificada, peguei um cartório pequeno, no Vale do Ribeira, um cartório de imóveis, e depois, em seguida, eu peguei um outro cartório que daí já... Você prestou a prova da remoção? Não, eu nunca nem tive tempo de prestar remoção. Não? Você tem que ter 2 anos, eu continuei prestando e os concursos foram rápidos naquela época. Ah, você prestou um novo concurso? Em seguida. E aí eu peguei um cartório de registro civil com tabelionato de notas, que já era aqui em Mogi das Cruzes. E aí, no 7º concurso, estudando, eu peguei um cartório que era o que eu queria aqui, que eu sempre quis também ser tabelião de notas, era o que eu gostava, é o que eu gosto de fazer. Eu já fui registradora de imóveis, mas o que eu gosto realmente também é isso, é o tabelião de notas, atender o público. Eu falo que de manhã, felizmente agora com esses atos eletrônicos e tudo, o cartório não fica mais tão lotado, né? Fisicamente de gente, mas Sim. eu adorava quando chegava cedo no cartório e antes de abrir tinha fila na porta, as pessoas esperando para abrir, as pessoas querendo... Falar com você, né? Falar comigo, falar com os inscritos, é uma coisa que eu gosto. Então, o estudo é um estudo muito tenso, porque você tem que estudar todas as matérias para passar na primeira fase, todas as matérias, e depois na segunda fase, as matérias específicas de notas e registros públicos. Aqui em São Paulo, graças a Deus, o concurso é por grupo, né? Então, você presta registro de imóveis, títulos e documentos, notas e protesto e registro civil das pessoas naturais. Eu acho que assim é um concurso muito difícil, mas vale a pena. Eu gostei muito da matéria, também teve isso. Quando eu comecei a estudar para o concurso de cartório, não foi só para estudar para o concurso de cartório por motivos... Eu gostei muito da matéria. Eu gosto muito da matéria. Eu sempre gostei muito de direito civil. Eu ia te perguntar, na faculdade, que eu entrei civilista, porque na primeira aula que eu vi, eu falei, é isso que eu gosto. Eu também. Eu até vou fazer uma homenagem à minha orientadora, a professora Tereza Ancona Lopes, ela deu a aula, eu falei, não, eu achei o que eu quero. E realmente foi uma coisa incrível, porque tem gente que patina, titubeia. Não. E eu me apaixonei, então foi fácil. Eu abracei a paixão e segui. Pra mim E você também foi civilista? Sempre. Raiz? Sempre. Assim, direito civil eu adoro. Quem te deu civil, Gi? Tereza Ancona. Ah, E o Fábio Dematia. Dematia. É a mesma dupla que eu. Claro, você saiu em 91 e entrei em 92. Eles sucederam. Agora tá explicado. Você saiu, ele terminou seu 5º ano, eu comecei o Isso primeiro aí, com a mesma dupla. Isso mesmo. Então, Nós temos mais uma, além de Itapuí, além de gostar de direito civil, nós tivemos os mesmos professores. Sim. E aí, quando eu terminei a faculdade, logo depois eu queria fazer mestrado em direito civil. Eu fiz todas as provas, eu até tinha conseguido a vaga, mas aí, aquelas coisas da vida, eu descobri que eu estava grávida de trigêmeos, e aí não dava para fazer mestrado, trigêmeos e tudo isso. Então, isso foi um projeto que eu acabei deixando para trás. Eu queria fazer mestrado no Largo São Francisco em Direito Civil, em Direito de Família, principalmente, que era o que eu gosto, eu sempre gostei, eu gosto muito. Então, e a matéria de Direito Notarial e Registral, mesmo Direito de Imóveis, Registro de Imóveis, foram matérias que eu encampei, sabe assim, eu me apaixonei realmente pela matéria e não é demagogia, porque, concurso de cartório, não é por causa dos concursos de cartório, foi uma coisa que eu realmente...
E aí foram muitos anos estudando. E sabe que eu ia te perguntar uma coisa, que é uma pergunta óbvia, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, vão dizer, o Simão não fez. É certeza. E eu conheço bastante sua história, até eu sei a resposta, mas você tem que falar isso para o público. Abra seu coração. O fato de você ser mulher sempre tem a história de preconceito, de desdém, de diminuição, eu chamaria até, eu não digo perseguição, mas assim, de realmente diminuição da sua qualidade como jurista por ser mulher. Você alguma vez sentiu, agora eu quero, que você pode voltar no tempo de aluna, no seu tempo de concursanda, concurseira, no seu tempo de ser arguída, porque eu fui arguído uma única vez, quer dizer, eu fui arguído no mestrado, no doutorado, na livre docência, no concurso de ingresso, no outro concurso de ingresso, eu fui arguído 5 vezes. E a arguição é um momento de fragilidade da gente, a gente fica muito fragilizado. Muito. Eu queria saber, você passou por fragilidades, passou por essa ideia de discriminação por ser mulher? Me conta um pouco disso. Porque a Gisele, estamos falando que a faculdade ela foi nos anos 90, quer dizer, no fundo 80, você saiu em 91. E o seu concurso foi 10 anos depois, é isso? O meu primeiro concurso que eu passei foi em 2009. Então, estamos lá. Nós estamos falando da Gisele, aluna nos anos 80 e 90, e a Gisele concursanda nos anos 2000. Eu vou falar a verdade, e uma coisa que eu sempre falo isso, né? Quem me conhece bem, a Ana Paula Frontini, que vai estar aqui hoje também, ela vai falar para vocês, eu detesto esse discurso da bandeira feminista, sabe? Do empoderamento feminino. Não porque não seja válido, eu acho que é válido, muito válido, mas eu sempre falo e digo aqui, eu nunca senti ou pensei que eu não pudesse fazer ou ser alguma coisa por ser mulher. Talvez seja uma forma minha, um modo assim. Então, eu nunca também senti que eu tenha sofrido algum tipo de preconceito por ser mulher. E mesmo no concurso de cartórios, que é um concurso disputado, muito disputado, que é feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que é talvez um dos mais tradicionais do Brasil, mas com grandes juristas, grandes embargadores, que são os presidentes das bancas, geralmente, e os juízes mesmo que fazem parte da banca, ou os meus colegas, eu nunca senti discriminação por ser mulher. E é engraçado isso, que eu falei isso quando eu fui eleita a primeira presidente mulher do Colégio Notarial do Brasil. Porque eu ia te perguntar isso. Uma das coisas que diz do machismo estrutural no Brasil é que as mulheres não atingem cargos que eu chamaria de chefia, de liderança. A Faculdade de Direito teve uma diretora mulher, a professora Ivete Senise Ferreira, já faz alguns anos, e provavelmente vai ter uma em breve. Mas eu te pergunto, no âmbito da classe, se você no judiciário não sentiu nada, eu queria saber, e na classe? Porque, evidentemente, quando se pensa em tabelião, né, Gisele, a gente pensa naqueles senhores idosos, velhos, de óculos, aquele fundo de garrafa, todo cheio de caspa no cabelo. Deixa uma mulher. Não, mas é a imagem. Eu vou te contar uma coisa, uma amiga comum. Um dia eu levei um cliente na Priscila Agapito, ele tomou um susto, ele falou, mas é um shopping center ou é um cartório? Tudo bonito, porque os cartórios eram no centro, num porão. E daí vem uma mulher bonita, bem-sucedida, inteligente e ocupa um cargo de alta importância para a classe. Como é que foi a eleição? Como é que foi esse processo da Gisele, titular do 23, virar Gisele presidente do Colégio Notarial? Na verdade, a primeira, né? Então, a primeira mulher presidente do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Isso foi, assim, o trabalho institucional, assim, eu tinha uma meta que era passar no concurso, eu queria um cartório em São Paulo, capital. Como dizia meu pai, você não quer mais nada, né, Gisele? Aí eu falei assim, não. Então, enquanto eu não tiver um cartório em São Paulo, capital, eu não vou parar de prestar o concurso. E foi engraçado até que o presidente da última banca, ele perguntou para mim, doutora, a senhora pretende o que com esse concurso? Eu falei, eu queria um cartório em São Paulo, capital. Ele teve um acesso de riso. O presidente do embargador, ele fez assim, doutora, mas e se isso não for, se a senhora não conseguir agora? Eu falei, eu vou tentar de novo. E aí eu tenho essa determinação e eu queria muito um cartório em São Paulo, capital, não só por ser São Paulo, capital, porque eu nasci aqui. Meu pai nasceu em Itapuí, mas meu pai veio... também, eu nasci aqui, meu pai nasceu em Itapuí. Meu pai nasceu lá, mas minha mãe nasceu aqui. E eu nasci aqui, eu sou daqui, meus filhos, eu já tinha filhos, meus filhos já estavam entrando na faculdade quando eu estava prestando esse último concurso. E a minha vida já era muito estruturada aqui e eu queria muito ficar aqui em São Paulo, ou perto de São Paulo, mais que eu pudesse. Então, eu nunca senti a discriminação durante o concurso, e é uma coisa que eu sempre falo isso, e quando alguém me pergunta, ou alguém que está prestando concurso, ou até, assim, eu tenho 2 enteadas que são advogadas, e eu falo, eu nunca senti esse preconceito por ser mulher. Acho que o concurso aqui de São Paulo, ele é muito sério,
e ele leva muito em consideração a meritocracia, quer dizer, as suas notas ou os seus títulos ou as notas principalmente importam muito, o que você demonstra para aquela banca. Claro, quando eu prestei o terceiro concurso, muitos da banca já me conheciam e o tribunal também já me conhecia, porque eu já tinha um cartório, então também acho que o trabalho que você faz também diz muito, né? Vai dizendo muito de quem você é. Sim. E para que você veio. O trabalho institucional no Colégio Notarial, primeiro aqui em São Paulo, eu comecei empurrada, praticamente obrigada pela Ana Paula, que ela sempre fez esse trabalho institucional e ela falava, você tem que fazer, você tem que fazer. E nós nos aproximamos muito no último concurso, porque nós passamos juntas, grudadas. Ela foi a 6ª colocada, eu a 7ª, num grupo que os 10 primeiros colocados eram os 10 primeiros colocados nos 6 grupos. Então, quer dizer, era um grupo também que a gente vinha estudando há muitos anos juntos, a gente estudava, fazia grupos de estudo, sábado, domingo, feriado. Eu sempre brinco que quando eu passei no concurso e escolhi São Paulo, eu nem sabia o que fazer sábado e domingo, porque eu passava sábados e domingos estudando. Então, quando eu passei, durante um tempo eu não sabia direito o que fazer, porque aquela parte do fim de semana não existia, né? Nas nossas vidas, nesse período. Só te fazer uma pergunta, que eu devia ter te perguntado isso antes, para você se preparar, mas eu não sei se você sabe de cabeça. Como se diz muito desse machismo estrutural, você sabe me dizer se, nas delegações, mas daí eu não sei se você sabe me responder, se tem mais homem, mais mulher, ou os números? Olha, é quase metade, metade. É quase muito metade, pouca metade. Diferença, acho que é 54, 46, a gente já fez esse levantamento uma vez, tem muitas mulheres, talvez nos cargos de direção institucional tenha menos, são mais homens. Eu brinquei ontem, eu estava numa reunião em Brasília, da Noreg Brasil. Que aliás, você não sai de Brasília. É. Você vai o quê? Toda semana, não? Muitas toda vezes. semana, né? E aí eu olhei e falei, nossa, são 12 homens e só tinha uma mulher, no caso eu, que sou a única presidente dos Institutos Nacionais Mulher. Mas eu também fui eleita quando... Houve alguma disputa ou não, foi só você? Não. É eleição por indicação que a gente brinca. Era Candidata uma chapa única, todo mundo assim, não, vai ser você, vai ser você. Eu resisti muito a ser presidente, eu não queria ser presidente, mas foi em contextos nossos políticos, internos, e aí eu falei assim, nossa, eu não quero... Gisele, vai ter que ser você, vai ter que ser você. Eu falei, mas meu Deus, enfim. E aí, como aqueles desafios, a vida sempre nos surpreende, né? Eu fui eleita em dezembro de 2019 e aí a pandemia começou. Aliás, o nosso IBD Instituto Brasileiro Contratual começou em novembro de 2019. Então, Foi uma coisa assim avassaladora, avassaladora. Né? Daí, no meio daquela situação, eu falei, meu Deus do céu, acabei de assumir o Colégio Notarial, que vinha num processo ainda de se estruturar, né? Porque a gente, enfim, o Colégio Notarial de São Paulo sempre foi muito estruturado, o federal a gente estava passando essas coisas para o federal, para se estruturarem. Para nós de fora, o Colégio Notarial sempre é mesmo, porque é o de São Paulo. E que está sempre, mais ou menos, seguindo uma lógica, né? Mas você estava pensando do Acre até o Rio Grande do Sul, quer dizer, é uma coisa, uma outra dimensão. Né? Outra dimensão. E aí a gente tinha assumido o Colégio Notarial. O Colégio Notarial vinha num processo há alguns anos, primeiro com o Biratã, que foi presidente por 6 anos, depois com o Paulo, que também é daqui de São Paulo, uma estruturação assim para central, para prestação desses serviços centrais, a Sensec, foi a Sensec e depois o notariado que veio na minha gestão. Mas aí foi um movimento assim, Gisele, vai ser você. Eu falei, gente, mas vocês percebem que não vai ser eu, porque nunca teve uma mulher presidente do Colégio Notarial. Não, agora é você. Então, assim, e são vários homens, tá? Na diretoria também, a diretoria executiva do Colégio Notarial são 7 cargos, são 6 homens e eu. Sério? Sério. Você é a única que está nos cargos? É. Então, foi assim, ele é diretoria executiva, porque depois tem os conselhos, as outras diretorias nominativas, mas a diretoria executiva... Sim, os que estão na chapa, vamos dizer. Os que são eleitos, são 7. Não, o resto também é eleito, mas também são eleito, 7, sim. mas a diretoria executiva, que é quem dá as ordens e a gestão, são 7 e são 6 homens e uma mulher. E você é a CEO. Eu sou a CEO. Então, foi uma coisa assim, foi uma coisa... que aconteceu, eu não sei, e até eu brinco com o Sérgio Giacomino, que é do Rigid Imóveis, uma vez ele falou, vocês notários estão muito mais evoluídos do que nós registradores, vocês fizeram isso, aquilo. Eu falei, nossa, Sérgio, é claro que os notários estão mais evoluídos, eles até têm uma presidente mulher. E ele falou, nossa senhora, e ele falou, nossa senhora, assim, eu falei, você está falando nossa senhora na minha cara? Tipo, mas eu acho que para as mulheres, e eu gosto sempre de falar, eu falo isso nos meus discursos, que eu fui a primeira mulher
presidente do Colégio Notarial, mas eu tenho certeza que eu não vou ser a última. Porque Isso eu também tenho. eu tenho certeza que eu não vou ser a última, porque eu acho que as mulheres, e eu falo isso para minha filha, e meus filhos ao contrário, eles gostam de dizer que que eu sou a pessoa mais machista que eles conhecem. Eu falo, como que eu sou tão machista se eu faço tudo isso? Mas, na verdade, eu falo para ela que ela pode ser o que ela quer, o que ela quiser, e onde ela pode chegar onde ela quiser, exercer qualquer cargo, não importa ser mulher ou homem, né? Então, eu falo isso também, falei isso no meu discurso quando eu fui eleita, que eu nunca pensei que eu não pudesse ser alguma coisa por ser mulher. Acho que, claro, que existem diferenças gigantes entre... Deixa eu só fazer uma nota para você, porque o que todo mundo quer ouvir também é o seguinte, mas como é que uma mulher bem-sucedida, estudiosa, é mãe, cuida da casa, como é que se concilia uma gestão familiar, pessoal Sim. e de profissional para ter sucesso? Porque, ó, eu vou dizer uma coisa, não é porque ela está na minha frente, a Gisele é uma mulher de sucesso. E ela tem uma outra vantagem, é uma pessoa que é de um convívio agradabilíssimo. Então me conta um pouquinho de como é que você conciliou nas fases mais dramáticas. Não se esqueçam que ela foi uma concursanda mais velha. Ela não prestou concurso aos 19. Não. Nem aos 20. Ela prestou Aos concurso 38 anos. E já mãe de 4. Já mãe de 4. E ela falou agora, os mais velhos já indo para a faculdade, né, Sim. Gi? Como é que você conciliou isso tudo? Como é que você conseguiu falar assim, agora é minha vez de estudar? É. E eu tenho muita curiosidade, porque normalmente uma mulher de 38 anos, com os filhos na universidade, a última coisa que ela quer fazer é estudar. É a última. E você não, você virou a sua vida do avesso, né? Virei. Para mim era uma coisa importante. Acho que sempre foi uma coisa importante. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa. E aí, por uma série de coisas na minha vida, eu tive filho cedo e tal, acabei deixando essa parte profissional para depois. O que, se alguém estiver me ouvindo, porque as pessoas hoje têm tanta necessidade, né, e eu acho que é necessário mesmo, né? Eu tenho uma filha mulher e 3 homens, mas assim, eu falo para ela, você não largue, a sua vida é importante. É importante uma satisfação profissional, é muito importante. Faz parte da nossa existência, assim como a família também faz. Numa ordem de prioridades, nessa pergunta que o Zé fez, a minha família é prioridade, sempre foi, sempre será. E eles sabem disso, e é uma coisa que eu deixo claro para eles. Então, se eu tiver que parar tudo aqui hoje e não vir, faltar num compromisso profissional, porque existe um problema familiar, isso acontecerá. Isso sempre aconteceu e sempre será assim. Porque talvez para nós mulheres, essa é um apelo muito grande, né? Então, eu estudava muito, eu ia para o cursinho, voltava, meus filhos ainda estavam na escola, eu voltava para almoçar com eles, continuava estudando depois do almoço. À noite, eu jantava com todo mundo, quando todo mundo já ia dormir, eu voltava a estudar. E estudava até meia-noite, 1 hora, a hora que fosse. E isso quer dizer, talvez você tenha dado aqui um lindo exemplo de que você não abriu mão do seu projeto, mas no tempo que você pôde desenvolvê-lo. Ou seja, não precisou ser ou mãe, ou dona de casa, ou estudiosa. Não. Você foi levando a sua vida no tempo que você conseguiu, para chegar no seu objetivo. Exatamente. Porque, na verdade, o tempo é o nosso, né? É como disse o Vicente Amadei, é uma corrida que você corre sozinha, não é de revezamento. Então, é o seu. Chegou um ponto que você estudou tanto, eu estudei muito, muito, muito. Estudei nas últimas provas para o exame oral, que, como o Simão falou aqui, talvez seja uma das piores situações que se enfrenta na sua vida. É muito, eu diria para você, muito impactante. Muito. A gente tem uma sensação de que não sabe nada do dia para noite, que você, de repente, não devia nem estar naquele lugar. É uma coisa psicologicamente... Bom, eu tinha dias que eu estava prestando concurso da USP, primeiro que eu chegava em casa, eu chorava do nada. E eu não sabia por quê, da insegurança de prestar o concurso. Eu vou te dizer assim, que quando eu estava estudando para a última prova oral que eu fiz, que foi do 7º concurso, eu falei assim, não, mas como que eu vou estudar direito penal que eu não sei nada? Né? Eu não sei nada, como que eu vou aprender para fazer um exame oral? Eu não vou estudar. E aí, eu falei assim, a decisão, foi uma decisão que eu tomei, eu não vou estudar direito penal porque eu não sei nada, eu não vou aprender agora. Claro, os crimes contra a fé pública eu sei todos, né, gente? Esses eu estudei, mas o resto de processo penal eu não sei. Eu nunca aprendi, eu nunca gostei na faculdade, eu nunca... E aí, umas amigas, mas Gisele, se cair, eu falei, Deus vai me ajudar. E não vai cair. A minha fé é maior, a minha fé foi maior realmente, ninguém me perguntou nada de processo penal nem de penal. Mas eu estudei muito, eu estudava 16, 17 horas por dia. Nossa! Eu estudava muito, muito, muito. E fiz o exame oral. E na hora que eu saí daquele exame oral, que foi no 22º andar do Fórum, João Mendes, eu estava tão assim, eu falei, vou descer uns andares de escada para me acalmar. E quando eu vi, eu estava na Praça da Sé.
né? Porque eu desci 22 andares, saí no fórum, fui até a Praça da Sé, entrei na igreja, rezei, agradeci. Falei, gente, que tomara que Deus me ajude, que seja minha última prova oral, porque realmente é uma situação muito difícil. Mas também existe aí, hoje por acaso está sendo o dia da escolha do 12º concurso aqui em São Paulo. Só para pontuar, hoje é dia 5 de outubro de 2023, porque isso aqui vai ficar para a eternidade. E hoje está sendo a escolha do 12º e também existe o dia da escolha. E existe o dia do resultado. Então, assim, eu disse para o Zé outro dia, até me emociono quando eu falo isso, que existem dias de luta e dias de glória. Então, existe também o dia da sua aprovação, existe o dia da escolha do seu cartório, e quando você sai de lá e você fala assim, cara, é o sonho realizado, o que eu vou fazer agora? Eu não acredito, aquele cartório é meu. Agora, essa delegação vai ser otorgada a mim. Então, são coisas que você passa na sua vida, e hoje eu tenho muito orgulho de saber que esse dia aconteceu. Existiram 16 horas de estudo, 18 horas de estudo, existiu o dia da prova oral, que talvez seja um dos piores dias da sua vida, que nem o Simão falou, que você chora, você nem sabe por quê. A gente sabe por quê, né? A gente sabe por quê. Porque é muito estresse, é uma situação que você está mais vulnerável na sua vida. Vulnerabilidade. A vulnerabilidade extrema do que você pode passar. E alguém te questionando e te perguntando. E no fundo, né, Gi, a gente está pondo os sonhos em prova, porque eu disse para todo mundo, eu não imaginei não ser professor da São Francisco. Era uma coisa obsessiva. E essa obsessão, quando ela vai se aproximando da realidade, a gente vai ficando vulnerável. Mas você sabe que outro dia um amigo disse uma frase para mim que eu quero dizer para você e eu vou repetir sempre. De vez em quando a gente está num percalço, numa dureza, a gente tem que lembrar como nós estávamos há 10 anos e os sonhos que nós atingimos. Então, ela tem problema no cartório, ela tem problema no colégio, eu tenho problema na USP, mas nós atingimos sonhos que foram realizados. Exatamente. Aí eu te perguntaria, você como gestora, agora não é por ser mulher, não, você consegue gerir bem pessoas? Porque você gere, olha onde você gere pessoas. Quantos funcionários latocentes você tem lá no seu tabelionato? No meu cartório eu tenho 140 funcionários. Vixe, Maria. E quantos... no colégio notarial... No colégio como é que funciona? No colégio notarial são 50 funcionários, porque a gente tem todas as centrais lá. E aí eu tenho os meus pares, né? Que são os tabeliães, os associados, os presidentes das seccionais do Brasil inteiro, os presidentes dos outros institutos membros, da ARPEM, do Protesto, do PD, do RTD, do Registro de Imóveis e todos esses que eu brinco. Então, e aqui, aí é uma gestão mais difícil, porque não tem índio, só tem cacique, né? Não tem ninguém pra gente, todos mandam, né? Porque, na verdade, você é o presidente, mas eu sou a presidente do Colégio Notarial, mas o Colégio Notarial é um órgão de classe, é uma associação que todo mundo tem direito à voz, né? O voto, claro, está no estatuto, mas assim, tem que ser uma gestão assim, cordial, né? E eu acho que isso é um aprendizado ao longo dos anos, né? A gente vai aprendendo, talvez com os filhos, talvez eu acho que meus filhos tenham sido meu maior aprendizado. Eu falo que meus maiores professores foram os meus filhos, porque filho, eu sempre brinco, a gente acha que eles nascem e a gente vai ensinar, mas na verdade a gente aqui aprende, eles são os maiores professores que a gente pode ter na vida. E me ensinaram muito essa arte de que a vida não é exatamente como você quer ou na hora que você quer, né? Que o nosso tempo e eu brinco muitas vezes quando eu estou fazendo o e-notariado, e eu falo, agora chegamos aqui, nesse impasse todo de fazer um e-notariado durante uma pandemia, a mais grave da história que a gente conhece, pelo menos do século que a gente vai viver, né? E eu falava assim, o Renato Martini, que é a cabeça da tecnologia do e-notariado, do Colégio Notarial, ele falava, Gisele, e agora? Eu falei, não, agora eu não sei, mas calma, hoje não vamos decidir, amanhã a gente decide, porque Deus vai mostrar o caminho. E ele, que é um cara ateu, não acredita em nada, ele falava assim, Deus? Eu falei, é Deus. Então eu falava assim para ele, Renato, você dá o nome que você quiser, o mundo, a vida, o universo ou Deus. Para mim, Deus. Então, sim, Deus vai te mostrando os caminhos na vida, eu acredito muito nisso. Acho que deve ter algum motivo, né? Então, eu acho que quando uma frase que eu falo para os meus filhos, quando o objetivo é o cume da montanha, as pedras do caminho você usa só para construir seu castelo lá em cima, né? Porque as pedras, elas existem e existem todos os dias.
hoje é fácil falar, você passou, você escolheu o cartório na capital que você queria, sim, mas eu já passei mal colocada, já fui num cartório muito ruim. Eu gosto sempre de contar essa história. Quando eu fui para Miracatu, primeiro dia para tomar posse, eu fui chorando daqui a Miracatu, dirigindo, chorando no carro, porque eu falava, não, eu devo ser muito burra mesmo para passar nessa classificação. Eu sou muito burra. Mas eu fui mesmo assim, eu persisti, eu falei, não, se é isso, eu vou aceitar esse caminho e vou continuar. E vou persistir. Não existe vitória sem luta, né? Eu falo sempre isso, não existe vitória sem luta, nem luta sem vitória. Quando você luta, você vai ganhar, a vitória vem. Porque ela vem, porque a persistência e a insistência, você não desistir, porque muitas vezes a gente se acha incapaz, né? Porque quando você passa mal classificada num concurso, ou a nota não é aquela que você gostaria, você fala, nossa, meu Deus do céu. Mas faz parte do jogo, né? E como diz a Priscila Agapito, ela gosta de falar uma frase que eu acho ótima, quem não quer brincar não desce pro play. É isso. Então quando você desce e você se expõe na vida, e quando você se propõe a se expor, prestar um concurso público, de provas e títulos para cartórios, você se expõe, você está se expondo. Claro. As regras do jogo. Aliás, também quem não se expõe também não joga e também não participa de nada. Exatamente. Você tem que se expor, a exposição faz parte. Então, assim, para mim, eu tenho essa regra, eu trabalho muito, mas também na hora que eu paro de trabalhar, eu paro de trabalhar. Eu tenho meu horário com a minha família, com os meus filhos, com a minha casa. Acho que a gente tem as prioridades na vida. Acho que para as mulheres a prioridade da família é sempre muito mais, tem um peso muito maior. Mas não também vale a pena, porque eu acho que vale muito a pena essa parte da família. Acho que a família sempre vale, meus pais, que também são idosos e hoje precisam de mim também e tal. Nós somos parecidos nisso, nós somos muito família, né? É muito. Muito, uma coisa muito parecida. Eu queria fazer um bate-bola de 4 ou 5 perguntas, mas assim, realmente bate-bola. Dos seus filhos, ninguém está na área jurídica, pelo menos na notarial, não. Um é advogado, né? Só um que é advogado. Mas pensar em prestar concurso no extrajudicial, ninguém. Não se encantaram pela profissão da mãe. Talvez acho que não é porque não se encantaram pela profissão, mas eles viram a dificuldade do concurso. Eles perceberam que não era fácil. Porque é o único só que fez direito, e não ele percebeu que não era fácil, são muitas e muitas horas de estudo. Segunda pergunta também de bate-pronto para a Gisele. A Gisele, presidente do Colégio Notarial, qual que é o projeto que está sendo acarinhado, construído, idealizado nesse momento do Colégio Notarial, sob sua gestão, sob sua batuta? Acho que a gente tem alguns projetos que a gente vai colocar agora, já esse ano ainda. A gente tem uma central de procurações, é um projeto que é muito importante para a gente, porque eu acho que é importante para a sociedade você ter esse controle das procurações que são lavradas públicas, para serem usadas em diversos lugares. E tem um projeto que é o maior. São 2 projetos que a gente vai colocar agora. Um que tem um cunho social, que a gente já vinha desenvolvendo, que é uma central notarial de doação de órgãos, que a gente vai fazer uma central com a declaração das pessoas. A gente não vai mudar a lei é complicado de mudar e tal, mas a gente quer deixar essas declarações de vontade das pessoas, que a gente chama de DAV, que são declarações antecipadas de vontade ou testamento vital, a gente vai fazer uma específica só para doação de órgãos, certo. Porque isso foi uma iniciativa que começou no Rio Grande do Sul, com a seccional do Rio Grande do Sul, e nós achamos muito importante, nós estamos aperfeiçoando e vamos lançar um aplicativo com uma central de doação de órgãos, e isso não é um projeto para incremento das nossas atribuições, isso é um projeto que a gente está fazendo realmente com cunho social muito importante. Que é belíssimo. É muito bonito, porque através disso a gente vai fazer até algumas parcerias com os hospitais privados, o Einstein já abraçou a nossa causa, e a gente vai procurar outros aqui, porque a gente descobriu com esse projeto do Rio Grande do Sul, que é muita dificuldade da família fazer essa doação num momento tão difícil. A decisão da família é cruel. É muito cruel. Então, a família não vai decidir, mas a gente vai deixar lá. Aquelas pessoas que quiserem deixar uma declaração, que é para apoiar essa decisão que as famílias vão ter que tomar no futuro, talvez. Você tira o peso da família e deixa o próprio doador que se encarregue, pelo menos. A manifestação vai precisar da manifestação da família. Claro. Mas você apoiada, mas você sabe qual era a vontade daquele doador. Acho que isso é uma muito importante que a gente vai fazer, e uma que talvez seja uma mais disruptiva da nossa atividade, que a gente vai colocar agora, também até o final desse ano, que são as smart escrituras, né? Que são os smart contracts, que existem já hoje, muito difícil de explicar, mas a gente vai fazer as escrituras inteligentes, que também é o próximo passo da nossa atividade.
Acho que o e-notariado, tudo isso que a gente vem construindo no Colégio Notarial, os notários no Brasil, é uma transformação muito grande da nossa atividade, com quebra de paradigmas gigantes que a gente tem feito. Mas eu acho que é muito importante que a gente faça esse movimento, né? Porque eu gosto de dizer assim, é um discurso uma coisa que eu faço, eu já falei 1000 vezes nos meus discursos por aí, quem já ouviu sabe que eu falo isso. A gente tem que nadar a favor do nosso tempo, a gente tem que ir a favor do nosso tempo. A gente tem que usar a tecnologia, que ela já existe, já está aqui, faz parte dessa sociedade que a gente vive hoje, de informação e informacional, né? A gente tem que usá-la a nosso favor, a favor da nossa atividade. Agregar à tecnologia aquilo que a gente tem, que é a nossa fé pública, o que a gente faz de melhor, que é isso que a gente já falou hoje aqui, que é averiguar a capacidade das partes, a manifestação livre da vontade das partes, com a tecnologia, com a nossa atividade, e fazer parte desse mundo digital que a gente está fazendo. Então, as Smart Escrituras, elas são um produto novo, né, que a gente vai lançar, quer dizer, é uma escritura, mas ela é inteligente. Ela vai ter todos aqueles atributos que os contratos inteligentes têm, que são autoexecutáveis. Acho que isso é importante para que a gente faça parte desse mundo novo que está aqui na nossa frente. Já está aqui, né, gente? Já está aqui. A assinatura digital está aqui, o mundo digital está aqui. Eu brinco assim, um dia eu falei para um dos meus filhos, que tem 30 anos, fala isso, pergunta lá para o seu gerente do seu banco. E ele falou, gerente? É uma geração que nunca viu um gerente de banco, eles nunca foram numa agência de banco. Não tem, né? Física não tem física para eles nunca foram. Porque existem ainda agências físicas, mas eles nunca foram. Então, para essas pessoas que são a geração dos meus filhos, que nunca foram num banco, que nem sabem quem é o gerente deles é a inteligência artificial. Então, é assim, a gente tem que fazer um notariado para essas pessoas, a gente está construindo esse notariado. Eu acho que o Colégio Notarial do Brasil, eu como representante aqui desses 8.500 notários do Brasil, que me elegeram e não foram machistas, que não foram misóginos, que não tiveram nenhum tipo de preconceito e que não tem, e que estão aqui, eu estou na minha segunda gestão. Essa acaba quando, Gi? Acaba em dezembro de 2025 ainda. Você tem 2 anos. Ainda mais 2 anos. Então, assim, para esses notários, a gente está aqui construindo esse notariado, que é digital e que está fazendo essa transformação no mundo, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está aqui fazendo hoje também, né? É isso. Agora, uma última nota. E a Gisele Barros, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, qual é o próximo passo? Você já tem um tabelionato acarinhado, bem-sucedido, são 140 funcionários. A presidência você já atingiu. E qual é o próximo passo? Quando uma mulher chega na sua idade, com esse prestígio, esse sucesso e com a vida com sonhos realizados, sim, que é muito legal. Familiares, profissionais, pessoais, afetivos. Qual é o próximo passo que se dá? Porque essa é uma boa pergunta que as pessoas têm me feito sobre a minha própria vida e que eu não tenho resposta, queria ouvir da Gisele Barros. Eu acho que a minha resposta é, eu tenho alguns projetos, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um projeto, o próximo projeto. Projeto, essa é a palavra-chave, projeto. Projeto, a gente tem que ter projetos e, assim, propósitos, né? Projetos e propósitos. Sempre quando eu dou parabéns para algum que eu gosto muito, eu falo assim, que a sua vida seja, assim, feliz aniversário, vida longa e divertida, com muitos propósitos, porque os propósitos nos movem. Então, eu acho que o meu propósito, claro, o colégio está aqui, eu vou fazer essa gestão, vou continuar aqui nessa vida institucional, não aqui na frente, mas por trás. Trabalhando, contribuindo. Trabalhando, eu vou para o Conselho de Anciões, como diz o Caçama, ele gosta de falar isso, mas é isso mesmo, a gente vai ficar lá sempre naquele trabalho. Na minha vida, vou trabalhar no meu cartório, vou continuar trabalhando muito, porque eu gosto muito de estar lá. Eu sempre falo que o dia que eu estou triste, eu vou para o cartório, porque aí eu fico feliz. Claro. Eu fico feliz de atender, de trabalhar, e etc. E na minha família, meus filhos já estão maiores, já estão tomando os rumos deles. Pensar em ser avó te assusta? É isso. Não, eu estou muito... Outro dia eu encontrei Não te assusta, Gi? Não, outro dia eu encontrei uma amiga minha que já falou que a filha estava grávida de gêmeos. Eu falei, nossa, não acredito. Aí eu voltei para casa e meus filhos estavam almoçando, era um domingo, eu falei, gente, vocês não sabem, encontrei fulana de tal, eu tô com muita inveja dela. Vocês não sabem, ela vai ter 2 netas de uma vez, enfim. E aí eu falei, eu acho que esse próximo passo, que é agora fazer uma conformação da minha vida e do meu marido, para esse terceiro tempo, né? Para a gente ter esse tempo de viver com os netos, construir uma casa para fins de semana. Agora você faz seu mestrado, porque você está numa boa hora. Com inteligência, com experiência, e em breve vai ter um tempo que você pode chamar de seu.
Sim, Porque já tem uma pensei fase da muito vida que a nisso. gente não tem o tempo para chamar de meu, né? Já pensei muito nisso, sabe? Mas aí, meu mestrado, quando eu queria fazer lá, quando eu tinha 20 e poucos anos, era porque eu queria também ser professora. Eu falei, eu vou dar aula. Mas eu não tenho nada de didática, hoje eu já sei disso, porque mesmo quando eu estou no meio de uma reunião, eu falo, eu não vou explicar mais nada para vocês. Chega. Chega! Então talvez eu faça isso mesmo, porque eu acho que a gente tem que ter propósitos, e os propósitos são pessoais, sabe? E não importa o que o mundo pense, não importa o tempo do mundo, não importa a idade que você tenha, eu acho que você tem que ter essa coisa muito clara na sua cabeça, e seus propósitos, seus objetivos. E quando alguém fala para você, meu pai falou para mim, quê? Você quer ter um cartório em São Paulo capital? Começou a rir, eu falei, eu fiquei muito brava, eu falei, você está rindo? Meu pai e minha mãe falaram para mim, você vai largar seu escritório para fazer mestrado, mas isso dá dinheiro? Eu falei, mas é minha vocação. É isso. Foi uma conversa muito parecida. Mas você tem certeza? Eu falei, tenho. E eu me lembro bem, Gi, para a gente caminhar para o encerramento, que meu pai genuinamente se realizou no meu concurso de livre docência. Tá Quando ele me viu de beca, no Salão Nobre da Sanfran, ele falou, nossa. Mas eu queria terminar essa nossa... Vou terminar, vou só te falar uma coisa disso do Fala. meu pai. Uma vez meu pai foi com meu tio Décio, sabe meu tio Décio? Sim. Você conhece ele? Meu tio foi um professor catedrático da USP de Bauru, de Sim. ortodontia. Sim. E meu pai e meu tio foram me visitar no cartório, logo depois que eu tinha assumido aqui, e os dois, assim, e falaram, nossa, Gisele, como você conseguiu realizar esse sonho, né? Eu falei, então, porque a vida, ela te dá as oportunidades, não é? Então, assim, e para o meu pai também, quando ele me viu ali, e meu tio que também, eles dois ali, eu fiquei muito impressionada, que é isso, talvez a realização deles, de nos verem, né? isso. Aonde nós chegamos, aonde nós pudemos ir. Mas a gente só pôde ir porque a gente veio dali. Não há dúvida. Eles são a razão de ser do nosso sucesso. Sim. E como eu dizia para o meu pai, os bônus de vocês e os ônus meus. Porque essa coisa de dizer que os ônus são dos pais e os bônus são dos filhos é o maior ato de covardia. E o maior exemplo que a gente pode dar na vida, eu falo isso sempre para os filhos, são as nossas atitudes, né? Muito mais do que qualquer coisa que você fale e repita 1000 vezes. Então, assim, eu sou capaz. Nós, o ser humano, nós pessoas que se dedicam e fazem, são capazes de chegar onde querem. Faz uma nota, pessoal, conta para eles que eu adorei a história que eu não sabia da minha avó e você, do que ela fez para você. Minha avó Margarida. Conta no ar. Conta no ar. Não vamos embora, Gi, sem isso. Sabe por quê? Porque daí fica a conversa de comadre. Mas vamos acabar com uma conversa de comadre. Foi engraçado, porque eu conheci o Simão desde todos esses anos. Minha mãe conhece a mãe dele, meu pai conhece o pai dele, minha avó conhecia a avó dele, enfim. Né? E aí eu falei assim um dia para minha mãe, agora há pouco tempo, falei, nossa, mãe, você não sabe, encontrei o Simão, o Zé Fernando, que minha mãe conhece ele de o Zé Fernando Simão, porque aí a gente fez isso, a gente encontrou, tá? Minha mãe, nossa, olha isso aqui, eu tenho isso aqui guardado. É demais essa história. A primeira toquinha que você usou, toquinha de bebê na sua vida, porque você estava com dor de ouvido, e a gente estava em Itapuí, que é essa cidade onde a gente estava lá na casa da sua avó, e estava com muita dor de ouvido. A dona Margarida, que era a avó do Simão. A minha avó. Ela viu e falou, não, mas essa menina tem que usar uma touca. E no dia seguinte ela voltou com a touquinha pronta para você. E você foi a touca que você usou durante muito tempo, foi sua primeira touquinha. Eu tenho guardado até hoje a touquinha que a dona Margarida fez para você. Então é assim, gente, a minha mãe tem a touquinha que a avó do Simão fez para mim quando eu nasci. E com isso, agradeço aos amigos e amigas. Gisele, vamos repetir para outras rondas. Eu acho que eu tenho convocado a doutora Gisele para estar comigo conversando aqui com outros notários e notárias. Sim. Obrigado, Gi. E aos amigos e amigas que nos assistem, aguardem que faremos novas entrevistas com experiências de vida tão bonitas, tão impactantes e com pessoas tão maravilhosas. Obrigado, Gisele, e até uma próxima. Obrigada.